Então, vamos lá, gente. Até agora, o que nós estudamos até agora foi o cumprimento de sentença, né? As primeiras aulas depois de julho, né, depois das férias, nós vimos a execução civil, a execução de uma forma geral, onde nós estudamos o conceito, a finalidade, os princípios da execução, né, a responsabilidade patrimonial, fraude à execução, fraude contra credores, né, a responsabilidade patrimonial, que é muito marcante na fase de execução da sentença, no processo de execução. Então, nós falamos bastante sobre isso. E depois, no decorrer das aulas do semestre, a gente viu o cumprimento de sentença, né? O cumprimento tendo como objeto um título executivo judicial, né? Ou seja, o cumprimento de sentença como uma fase do processo de conhecimento. O cumprimento de sentença como um prolongamento do processo de conhecimento, né? E agora, por outro lado, nós vamos começar hoje a estudar o processo de execução. Então, quando a gente fala em processo civil, nós temos dois tipos de processo. O processo de conhecimento, que nós temos pelo rito comum, pelo rito especial, né? E o processo de execução. Lenise, o que nós já estudamos? O que vocês já estudaram tudo? Vocês já estudaram o processo de conhecimento em todas as fases do rito ordinário. Em todas as suas fases do rito comum, do procedimento comum, tá? Então, vocês estudaram lá o início, a fase postulatória, daí vocês estudaram a fase saneadora, onde o juiz vai sanear alguns defeitos do processo e vai dar um rumo para esse processo, a fase instrutória, de produção de provas, vocês viram a fase decisória, que é a sentença, a fase recursal, que são os recursos que nós estudamos, e vocês também já viram a fase executória. Então, vocês viram o processo de conhecimento de cabo a rabo já, inteiro o processo de conhecimento, que ele é muito marcante por essas fases que eu falei, né? A fase postulatória, a fase saneadora, a fase instrutória, a fase decisória, a fase recursal e a fase executória, que é o cumprimento de sentença, tá? No ano que vem, nós vamos estudar o processo de conhecimento, sim, que é a nossa base, que vocês já têm, só que nós vamos estudar o rito especial. Vocês não estudaram ainda, que é a ação monitória, que é inventário, que nós vamos estudar o testamento, que nós vamos estudar a consignação e pagamento. Nós vamos estudar várias ações que têm rito especial, tá? Vocês não estudaram ainda. E hoje nós vamos começar a estudar o outro tipo de processo civil. Então, nós temos o processo de conhecimento de um lado, né? E nós temos agora o processo de execução do outro lado. Quando a gente fala em processo de conhecimento, vocês já sabem que nós não temos um direito pré-estabelecido num documento. Quando nós temos um processo de conhecimento, é porque eu vou gerar o título executivo. Eu vou gerar a sentença. Eu vou declarar o direito do autor através desse processo, né? Agora, quando eu tenho um processo de execução, tá? Não é mais uma execução da sentença, agora é processo, é um processo novo, é um processo que tem autonomia, é um processo que tem suas fases também, é um processo que vocês vão verificar que ele já tem o título executivo. Ele começa com um título executivo. Então, nós já temos um título executivo extrajudicial. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí no caderno de vocês a finalidade do processo de execução. Eu quero que vocês, quero falar algumas coisas, digitar algumas coisas para vocês deixarem aí registrado. O processo de execução está consagrado no livro 2 da parte especial do CPC, porque o livro 1 é o processo de conhecimento, tá? Então, ele está consagrado no livro 2
da parte especial do processo de conhecimento, especificadamente nos artigos 771-A, 805 do CPC, e esse processo tem como finalidade cobrar uma obrigação de pagar, de entregar, restituir, fazer ou não fazer, que esteja consubstanciada. Agora vamos colocar bem grande, num título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. O artigo 784 do CPC, o artigo 784 do CPC traz um rol. Esse rol não é, gente, taxativo, tá? É um rol exemplificativo de títulos, de documentos, né, que tem força executiva. E que são considerados extrajudiciais. Que títulos são esses, gente? Cheque, nota promissória, duplicata, uma escritura pública, um contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas. Nós temos o 784, que é a nossa direção. Quando eu quero saber se aquele título, aquele documento, ele tem força executiva ou não, eu vou no 784. Ah, Lenise, mas você acabou de dizer que o 784 é exemplificativo. Então, vocês vão verificar que, às vezes, dependendo do documento, existem leis espalhadas aí no nosso ordenamento jurídico e que podem dizer que aquele documento é um título. O Poder Judiciário não cria título. Eu, a Maiara, a Vitória, nós não criamos títulos. Quem cria título executivo extrajudicial é somente lei, o CPC ou legislação especial. Então, eu preciso verificar se aquele documento tem ou não tem força executiva. E quem vai me dar essa resposta é a lei. Requisitos para eu executar. Primeiro requisito, a gente pode chamar de requisito formal. Requisito, estou colocando aí no chat. Formal. É o primeiro requisito, que é esse que eu acabei de falar. O documento tem que estar consagrado na lei para ser um título executivo extrajudicial. O requisito formal é aquele requisito necessário, né? É o ponto necessário para que a gente possa propor uma ação executória, um processo de execução. Sem título executivo extrajudicial, eu não posso propor um processo de execução. O processo de execução, se eu proponho e aquele documento não tem força executiva, o juiz vai indeferir a minha petição inicial, porque não tem o título. Segundo requisito, requisito substancial.
Basta o teu título, Giovana? Não. Eu preciso analisar o conteúdo desse título, a substância dele. Eu preciso verificar se esse título está preenchido adequadamente, se tem duas testemunhas no caso do contrato escrito, se as partes assinaram esse documento, se ele está prescrito ou não. Eu preciso analisar se o título tem liquidez, certeza e exigibilidade. Artigo 783. Pro, E, amor, pode falar. uma dúvida. Por exemplo, um contrato. Existe algum requisito que tem que ter a firma reconhecida? Porque o pessoal faz muito isso, né? Faz. Na verdade, Gu, você vai verificar que a própria pessoa, você vai fazer um contrato de locação, tá? Uhum. Se você fizer um contrato de locação comigo, de repente eu falo para você, Gu, não precisa nem de fiador. Mas dependendo do contrato, tudo que é relacionado às regras contratuais, as partes têm uma liberdade muito grande para dispor o que elas acharem que é necessário. Tá? Então, de repente, você vai fazer o contrato com uma imobiliária, ela vai falar assim, não, manda tudo por WhatsApp para mim, tá tudo certo. De repente, você vai em outra imobiliária, ele vai falar para você, olha, eu quero tudo com firma reconhecida, eu quero todos os documentos com cópia autenticada. Ah, sim. Tá? Porque o contrato, ele é uma norma de imperatividade relativa. A força da norma contratual, ela é relativa. O legislador, ele te dá essa liberdade de dispor, tá? Então, às vezes, quer reconhecer firma para dar mais legitimidade para aquele documento, mais veracidade para aquele documento, tá? Isso não significa que ele não tenha força executiva. Um documento, Gustavo, escrito pela Maiara e pela Giovana, e que tenha duas testemunhas e que as duas assinaram, não precisa de firma reconhecida para ser título executivo, não precisa nada disso. Um contrato escrito particular, assinado pelas partes e por duas testemunhas, já é o suficiente para ter força executiva. Ah, tá, entendi. Tá? Ah, joia, obrigado. Nada, imagina. Então, e eu tenho também que explicar para vocês, como eu acabei de falar. Eu falei para vocês que essa obrigação de dar, de entregar, de fazer, ela tem que estar consubstanciada num título. Para eu propor uma ação de execução, não basta só o título. Eu preciso verificar o título, o conteúdo dele, a substância dele, para verificar se ele tem liquidez, se ele tem exigibilidade, se ele tem certeza, se o devedor está realmente inadimplente para eu poder cobrar, né? Se realmente o título está vencido para eu poder cobrar. Eu tenho que analisar a substância do título, tá? Mas eu também queria falar para vocês, quero que vocês coloquem aqui aí no caderno de vocês, que cada obrigação tem um processo. Então, nós temos várias espécies de processo de execução. Várias espécies de processo de execução. Letra A. Processo de execução de obrigação de entregar ou restituir. Processo de execução de entregar ou restituir. Ela está no artigo 806 a 811 do CPC. Eu pergunto para vocês. Me dá um exemplo. De um documento que tenha a obrigação de entregar ou restituir. Um documento extrajudicial. Poderia ser algum contrato, tipo esses contratos de colheita, de entregar soja, alguma Claro. coisa assim? Claro.
Claro. Gu, eu tenho um silo. E eu sou a depositária e você é o depositante. É um contrato de depósito. Você deixa a soja no meu silo até que faça a venda dessa soja. Tá. A partir do momento que você vai fazer a entrega, né? Você vendeu a sua soja e eu não entrego. Se nós temos um contrato escrito, assinado por duas testemunhas e assinado pelas partes, você pode exigir a entrega sob pena de busca e apreensão da soja. Qualquer objeto, vamos imaginar, Maiara, um contrato de locação de um carro. Você não tem que devolver? E se não devolver? Mas nós temos que ter um contrato escrito de entregar ou de restituir. Nós temos que ter um contrato assinado por duas testemunhas e pelas partes. E se eu não tiver, o que eu faço? Se eu não tiver o contrato escrito? Aí é processo de conhecimento? Aí é processo de conhecimento. Tá? Segunda espécie, processo de execução de obrigação de fazer ou não fazer. Artigos 814 a 823. Segunda espécie, processo de execução de obrigação de fazer ou não fazer. Artigo 814 a 823 do CPC. E aí, que exemplo nós temos disso? Um contrato de empreitada, de fazer a obra. E eu tenho que ter um contrato escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas para eu poder executar. Preciso verificar a substância desse contrato para verificar se está inadimplente realmente e se ele é líquido, ele é certo e ele é exigível. Terceira espécie. Processo de execução por quantia certa. Artigos 824 a 909. Olha quantos artigos que são esse. Processo de execução por quantia certa. Aqui nós temos uma obrigação de pagar. Aqui nós temos um cheque que voltou por falta de fundos, um contrato de compra e venda que eu faço com a Giovana e eu não paguei, né? Um contrato de prestação de serviço que você prestou o serviço para mim e eu não paguei pelo serviço prestado. Um contrato de empréstimo que eu não devolvi o dinheiro. Tudo que envolve dinheiro não é a obrigação de entregar o dinheiro, nada disso. É a obrigação de pagar a quantia. Quarta espécie, processo de execução contra a fazenda pública. A fazenda pública, quando eu falo fazenda pública, vocês já sabem, Estado, município, União, autarquias públicas, fundações públicas. E aqui o processo de execução é contra a fazenda pública. A fazenda pública é uma verdadeira empresa, ela compra, ela vende, ela aluga.
né? Ela tem o hábito de fazer negócios. Então, ela pode, sim, você ter prestado um serviço e a Fazenda Pública não ter pago. Você pode ter vendido alguma coisa para o Estado e o Estado não te pagou. Aqui nós estamos falando de um cheque que pode ser dado pelo município de Assis. Aqui nós estamos falando de um contrato de compra e venda, um contrato de tudo quanto é espécie, né, gente? Contrato de empreitada, contrato de locação, contrato de tudo quanto é jeito. E a Fazenda Pública aqui, ela é ré. Ela é a devedora, ela é a executada. Quando nós temos o contrário, a Fazenda Pública como autora, nós temos a execução fiscal, que ela está em legislação especial, ela não está no CPC. Nós vamos estudar também, quando a gente estudar algumas legislações especiais no ano que vem. E nós temos, por final, o processo de execução alimentar. O da Fazenda Pública, a gente não coloquei o artigo. O da Fazenda Pública é artigo só no artigo 910. E o processo de execução alimentar, que é o quinto, que é proveniente de um contrato que fixa a pensão alimentar. Nesse caso, ele está consagrado no artigo 911 a 912 do CPC. Gente, nós não temos a cultura de fazer contrato fixando pensão alimentar, contrato por escrito, tá? Qual é a nossa cultura? A cultura do brasileiro. Ele chega para o pai da criança e fixa um valor verbalmente. Ou é 880. Ou fixa um valor verbalmente ou vai para o Poder Judiciário entrar com uma ação de alimentos. Jamais senta os dois advogados, as partes, vamos fazer um contrato? Poderia, claro. E eu acho que o futuro é esse. Eu não preciso ir lá no Poder Judiciário para fixar a pensão alimentar. Eu posso fazer um contrato fixando o valor da pensão, colocando a data de pagamento, assinado por duas testemunhas, assinado pelas partes, colocando o local do pagamento, colocando o índice de correção. E a partir do momento que o contrato não for respeitado, não for cumprido, você vai executar sob pena de prisão as 3 últimas prestações. Do mesmo jeito que nós falamos da outra. Qual que é a diferença desse processo alimentar, do processo de execução alimentar e do processo da execução alimentar que nós estudamos? A diferença é o título. Um tem um título executivo judicial, porque é proveniente de uma ação de alimentos, de um divórcio. E aqui nós temos um título executivo extrajudicial, que não é comum fazer. Muito difícil, eu nunca ingressei para executar um contrato alimentar. Muito raro isso acontecer. Vocês estão aí com essa relação dos 5? No primeiro que eu falei para vocês, sobre o processo de execução de obrigação de entregar ou não entregar, ou de restituir, o que nós temos como punição, como penalidade, como um ato executivo de forçar o devedor a cumprir? A busca e apreensão. Então, puxa uma flechinha aí, coloca assim, sob pena de busca e apreensão. Quando eu tenho um processo de execução de obrigação de fazer ou não fazer,
puxa uma flechinha, sob pena de multa diária. São formas de forçar o devedor a cumprir a obrigação. Processo de execução por quantia certa, sob pena de penhora. Invasão no patrimônio do devedor. Processo de execução contra a fazenda pública. Puxa uma flechinha aí. Os bens da fazenda pública não são penhoráveis, então serão pagos através do precatório ou da RPV, requisição de pequeno valor. E por último, nós temos o processo de execução alimentar sob pena de prisão civil, se forem cobradas as 3 últimas prestações. Reparem nisso que vocês escreveram. Quantos artigos que tem a obrigação de entregar? Quantos? 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 6 artigos. Quantos artigos que tem a obrigação de fazer? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Percebem por que são poucos artigos e no processo de execução por quantia certa é essa quantidade imensa? Sabem por quê? Se não... Gi, você ingressa com uma ação contra mim para eu entregar o cavalo, seu cavalo, que você deixou no meu aras. Eu vou ser citada para entregar o cavalo ou apresentar defesa, que seria embargos à execução. A gente vai falar disso. Se eu não entrego, o que vai acontecer? Busca e apreensão do cavalo. Se for lá buscar e apreender o cavalo e ele não estiver lá, o que vai converter essa ação em? Obrigação de pagar. Quantia certa. Nós já falamos tudo isso. Não preciso repetir mais. E de fazer? Eu entro como uma ação, um processo de execução de obrigação de fazer contra uma construtora. Ela vai ser citada para fazer a obra num prazo de 1 mês, por exemplo, vai depender aí, né, de que obra que tem que ser feita. Se ela não fizer, eu tenho como ir lá pegar o dono da construtora pelos cabelos? Não. Se não fizer, pode impor uma multa para ele, né? Que isso aí é pecúnia, é dinheiro. Vai mexer no bolso dele. Mas pegar o cabelo dele e fazer ele fazer, eu não tenho como. O que eu vou ter? Se ele não fizer, o que nós vamos ter que fazer com essa ação? Converter no quê? Em dinheiro. Obrigação de pagar também. Cai tudo lá. Cai tudo na obrigação por quantia certa, que envolve penhora, que envolve avaliação do bem penhorado, que envolve o leilão. Por isso essa quantidade imensa de artigo, do artigo 824 a 909. São quantos artigos? Quase 100 artigos, né, gente? 100 e poucos. Tá? Então, por isso, gente, eu nem vou falar desses próximos slides, tá? Eu vou direto para processo de execução por quantia certa, que seria o nosso próximo, o que eu coloquei aí para vocês, o próximo documento aí, o próximo arquivo. Nós vamos estudar ele. Ele é o nosso interesse agora. Ele é o nosso objetivo.
É com ele que vocês vão se deparar muito na vida profissional de vocês. Sabe por quê, Gustavo? Normalmente, quando você tem uma obrigação de fazer e a pessoa não fez, normalmente você não quer que ela faça mais. Verdade. Perdeu a confiança. Quando você tem uma pessoa para entregar alguma coisa para você e ela não entregou, para você já era. Não adianta mais, você não quer nem que entregue. Você quer que converta tudo isso em perdas e danos, danos morais, danos materiais, vou entrar com uma ação indenizatória lá, o processo de conhecimento. Eu só vou ingressar com um processo de execução, de obrigação de entregar ou de fazer, se eu quero ainda a tutela específica. Se eu não quero a tutela específica, eu não vou entrar com isso. Eu vou entrar com uma ação indenizatória, porque eu não quero mais a tutela específica. Tá? Eu só vou converter essa ação em obrigação de pagar se inicialmente eu queria a tutela específica. Tá? Inicialmente eu quero que ainda aquela arquiteta faça o projeto da minha casa. Por mais que ela esteja em atraso, eu ainda quero. Se durante o decorrer do processo ela não fizer, daí a minha única saída vai ser converter essa ação em obrigação de pagar. Tá? Então, normalmente, gente, no nosso dia a dia, vocês vão se deparar com ações que envolvem o quê? Processo de execução por quantia certa, que tenha penhora, que tenha leilão, é isso que nos interessa agora, tá? Lógico que é importante que vocês conheçam, né, que esse processo existe, qual é a consequência da não entrega, tá? Mas quase todos eles acabam convertendo em pagar, em quantia certa. Tá bom? E é o que nós vamos estudar agora, então. Coloquem aí no caderno de vocês, processo de execução, que é o nosso próximo documento aí que eu deixei para vocês, que eu vou seguir ele agora ao pé da letra, tá? Esse primeiro arquivo que eu coloquei para vocês, eu não segui ao pé da letra, porque muita coisa eu já tinha falado. Então, fica muito repetitivo, né? Porque na execução da sentença é mais ou menos o mesmo teor, é o mesmo conteúdo. O que mudou é a forma de executar. O que mudou é o título executivo que mudou, tá? Mas a ideia é a mesma. Então, agora eu vou ao pé da letra, tá bom? Então, vamos colocar lá, processo de execução por quantia certa. Abrem aí um novo tópico no caderno de vocês. Né? Coloquem lá, processo de execução por quantia certa. Se quiserem colocar novamente os artigos, seria interessante vocês colocarem. Artigos 824 a 909 do CPC. E este processo, gente, tem como objeto um título executivo extrajudicial que envolva uma obrigação de pagar uma determinada quantia. E a sua finalidade é cobrar o devedor, forçar o devedor a pagar, sob pena de invadir o seu patrimônio. Transformando o dinheiro, transformando os bens em dinheiro. E entregá-lo ao credor.
O processo de execução eu também posso dividir em fases. Lógico que ele é muito mais rápido, lógico que nós já temos um título líquido certo e exigível, né? Então ele é muito mais rápido, ele é muito menos burocrático. Mas eu ainda consigo dividi-los em fases para explicar para vocês. Essas fases, quando eu divido para vocês, é pedagogicamente, né? Nem sempre essas fases, elas aparecem no processo prático de forma tão evidente. Nem sempre, tá? Mas é uma forma de vocês visualizarem o processo. Primeira fase é a fase inicial, é a fase postulatória. É a fase de distribuição da petição inicial, citação do devedor, e as várias opções que o devedor tem para cumprir aí a obrigação. Nós vamos falar disso tudo, tá? As várias opções que o devedor tem para cumprir a obrigação. Segunda fase. Fase preparatória. Por que ela é chamada de preparatória? Já que ele não pagou, nós temos que preparar o processo para que o pagamento seja feito de outra forma. Já que ele não pagou, nós vamos penhorar os bens do devedor, avaliar esses bens e leiloar e vendê-los. Por que é preparatória? Porque a maior finalidade do processo de execução é a satisfação do credor, é o pagamento. Só que para que haja o pagamento, nós precisamos passar por essa fase, porque ele não pagou inicialmente. Então, nós temos a fase preparatória, que nada mais é que a penhora, a avaliação do bem penhorado e os atos expropriatórios. Nós vamos falar disso tudo. Atos expropriatórios. E, por último, a fase final, que é a fase satisfativa, ou satisfatória, né? Que é o pagamento. A entrega do dinheiro. E é isso que nós vamos estudar agora em diante. Nós vamos estudar o procedimento do processo de execução, do começo até o final. Então, nós vamos começar pela petição inicial. Então, vamos colocar aí procedimento, petição inicial. Ô, gente, eu estou falando com vocês e pensando. Eu vou mudar, tá? Os slides. O que eu vou colocar no Moodle, eu vou colocar diferente. Eu vou colocar esses aqui, que eu estou levando ao pé da letra, mas aquele outro, tá? Eu vou colocar outro no Moodle para vocês, tá bom? Eu vou refazer aquele. Isso porque eu refiz, viu, gente? Eu refiz, mas refiz errado. Então, vamos lá. Letra A, petição inicial. Gente, a petição inicial, nós estamos falando de um processo. Todo processo, ele se inicia com uma petição inicial, né? Com um requerimento do autor, do exequente, né? Que é o credor, no caso, e com um pedido para o juiz.
Então, nós vamos fazer a base, vocês já conhecem. Endereçamento, qualificação dos fatos, do direito, dos pedidos, valor da causa. Isso não tem nada de diferente, tá? Nós vamos fazer da mesma forma. Só que agora, Gi, nós estamos falando de um processo que já começa com título executivo extrajudicial. Já começa com a juntada de um documento que tem força executiva. Então, eu não preciso ficar colocando um monte de jurisprudência para dizer que aquele cheque voltou por falta de fundos. Eu não preciso ficar colocando um monte de doutrina para falar qual é a natureza do cheque, né? Aonde ele está consagrado. Eu não preciso falar muita coisa. Eu tenho um documento que comprova tudo. O próprio documento já fala tudo. A minha petição inicial, ela tem que ser muito concisa. A minha petição inicial, ela vai ser muito direta, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto da minha petição inicial é o endereçamento. E quando eu vou fazer o endereçamento, eu tenho que seguir as regras de competência, tá? Então, as regras de competência, vocês coloquem aí. A ação executória será proposta no domicílio do executado. Domicílio do réu, que essa é a regra que vocês já conhecem. Ah, Lenise, mas o réu não tem um domicílio fixo. Então, você pode optar pelo seu domicílio, domicílio do credor. Ah, mas de repente o credor também não tem domicílio, Lenise, um domicílio certo, ele tem vários domicílios. Daí você pode propor ação onde a obrigação foi feita, né? Onde o contrato foi feito. Onde houve o comprometimento, né? Através do contrato. Através do cheque, através da nota promissória. Mas se, de repente, o objeto daquele processo de execução, ele for um contrato, vocês têm que olhar o contrato, ler esse contrato, que normalmente todo contrato tem foro de eleição, que é o foro eleito pelas partes. Se houver um foro eleito pelas partes, ele prevalece, é claro. Artigo 781 fala sobre a competência. Legitimidade. Nós vamos qualificar o credor. Nós vamos qualificar o exequente. E nós vamos qualificar ele de forma completa. Claro, nós estamos fazendo uma petição inicial. Artigo 319 e 320 também serve como base agora para nós, que é do processo de conhecimento. Eu preciso colocar o nome completo do credor, estado civil, nacionalidade, profissão, RG e CPF, endereço completo com CEP. Eu preciso fazer a qualificação completa. Quem é o credor? O credor é aquela pessoa que consta no título como tal. É o sujeito ativo. É o exequente. E vocês sabem que pode acontecer do credor falecer. Se o credor falecer, vocês já sabem que os herdeiros do credor podem executar. Artigo 778. O artigo 778 fala quem pode ser o credor. Posso ter litisconsórcio ativo? Claro. Eu vendi o terreno para a Giovana e para a Maiara e elas não me pagaram. Eu vou entrar com uma ação contra elas. Ou, desculpa, elas compraram de mim e da minha irmã. Então, eu e minha irmã vamos propor uma ação contra elas.
Pode. E o sujeito passivo? Quem é o sujeito passivo? Artigo 779. Eu também vou qualificar o sujeito passivo de forma completa. Também pode ter o litisconsórcio. E pode ser o devedor que consta no título, mas se o devedor de repente falece, pode ser os herdeiros, pode ser o espólio. Então, eu fiz o endereçamento ao douto juízo da vara civil da comarca de Assis. Não coloquei o número da vara, porque eu ainda não sei. Coloco qualificação completa do autor, somente o advogado tem capacidade postulatória, então eu tenho que colocar por sua advogada que esta assina, ele só vem no processo credor através do advogado. A não ser que seja juizado especial. Lá no JEC, vocês não estudaram ainda o JEC, é o Juizado Especial Cível, que nós temos o estadual, o federal e o da Fazenda Pública. Lá são regras diferentes. Lá, o juizado especial não está no CPC. Então, quando vocês ouvirem falar que no juizado especial a pessoa pode atuar no processo, o próprio devedor, o próprio credor, sem advogado nos autos, é porque é uma legislação especial. Que vocês estão estudando aqui, a presença do advogado ela é indispensável. Pelo CPC, sempre nós vamos colocar por sua advogada, por seu advogado que esta assina. É sempre através dele. É sempre o advogado que tem capacidade postulatória, de postular em juízo em nome do, autor, em nome do réu, tá? Em nome do exequente, em nome do executado. Fiz a qualificação do réu, pelos fundamentos a seguir expostos. Posso abrir dos fatos e do direito? Claro! Só que, gente, aqui nós não temos muita argumentação. O próprio documento já diz tudo. O fato é que ele não me pagou. Ele deu um cheque para mim e o cheque voltou. Esse é o fato. Então, eu nem preciso fazer essa separaçãozinha. Fica a critério de vocês, tá? Se quiser escrever dos fatos, qual é o fato? Cheque foi emitido pelo devedor, hora exequente, através do cheque número tal, do banco número tal, valor número tal. Esse é o fato. E o cheque foi devolvido por falta de fundos. Ponto. Eu não preciso nem falar a origem do cheque. E qual é o direito? O direito é o direito que eu tenho de receber. Eu tenho a posse do cheque. Eu sou a devedora. Então, eu posso ali simplesmente colocar o cheque, o valor do cheque, os dados do cheque e colocar uma tabela, que daí não pode faltar, discriminando o débito. Daí eu vou colocar aquela tabela que eu já falei para vocês, valor do principal, valor com juros, valor com a correção monetária, de mês a mês. Eu não posso colocar o valor do débito geral. Eu não posso falar assim, olha, o valor do débito é 5.520. Não posso. Eu posso falar desde que eu faça o demonstrativo mês a mês. Tá? Nós não precisamos de contador para fazer isso, nós mesmos podemos fazer através de tabelas. Eu já falei para vocês, o site do Distrito Federal e o site do Rio Grande do Sul tem tabelas muito fáceis da gente manusear e você consegue ali fazer uma tabelinha colocando o valor do principal com juros e com correção. Você vai fazer até a data da propositura da ação. Essa correção. E qual é o meu pedido? Diante de todo o exposto, requer o quê? A procedência da ação. Requer o quê? Que o devedor seja citado para pagar. Sob pena dos seus bens serem penhorados. Lenise, eu já sei que o devedor tem um carro da marca tal. Eu posso colocar para que seja penhorado o carro? Pode. Eu posso especificar qual é o bem que eu queria que penhorasse? Pode.
Eu não sei se vai ser esse bem que vai ser penhorado, né? E se isso realmente vai dar certo. Mas você pode, logo na petição inicial, indicar os bens passíveis de penhora. Se você já sabe, você até evita as buscas no Detran, buscas no Infojude. Você evita essa parte. Então, se você souber e quiser colocar, você pode especificar. Vamos colocar, vamos protestar por todos os meios de prova. Vamos colocar o valor da causa, que é o valor da dívida, atualizado. Termos em que pede deferimento. Petiçãozinha, Maiara, de 2 folhas, de 3 folhas, tá? Uma petiçãozinha muito simples. É lógico, 2 eu acho que fica muito pobrinho, né? Põe um pouquinho mais. Mas não precisa, pelo amor de Deus, não precisa ser de 10, de 15 folhas, porque o juiz não vai ler, tá? Ninguém vai ler, nem o escrevente, nem a parte adversária, né? Hoje a gente tem que ir se adequando a esse modo rápido também, que nós temos tudo, né? Tudo está muito rápido. Então a gente também tem que se adequar. Então, ser mais concisa, mais objetiva possível, tá? Na peça. Feito a petição, que documentos? Eu vou colocar o RG do meu cliente, vou digitalizar o RG e o CPF dele, pode ser a carteira de habilitação, que já tem tudo, tem foto. Vou pegar um comprovante de residência do meu cliente, porque é importante que ali traz o endereço dele. Vou colocar a procuração. E se não for justiça gratuita, eu tenho que pagar as custas iniciais, que é 1% sobre o valor da causa. Eu vou entrar lá no site do TJ São Paulo, tem lá uma partezinha que fala sobre custas, guias, e você vai preencher um formulário, né, com o nome do seu cliente, o CPF, o endereço dele, o valor da causa, o valor das custas, um código. Essa guia vai ser impressa por você, você vai entregar para o seu cliente para ele pagar. Ele devolve a guia paga com comprovante. Eu não posso colocar na petição inicial só o comprovante de pagamento. Eu tenho que colocar a guia e o comprovante. Se não é justiça gratuita, eu preciso pagar a citação, a diligência do correio ou a diligência do oficial de justiça. Neste caso, eu vou lá no site do Banco do Brasil, que vai ter a guia, vai ter os valores, vai ter o código para eu fazer esse para o meu cliente fazer o pagamento. Eu também vou colocar a guia mais o comprovante. Pode ser que vocês escutem falar, tem que pagar a taxa de procuração. A taxa de procuração era uma taxa exigida há muito tempo atrás, ela foi exigida por muitos anos, até há pouco tempo, mês passado, mês retrasado, e a taxa de procuração era uma taxa, lá atrás, era uma taxa que ia para a OAB, para a ordem, na verdade, ia para a nossa, como se fosse um fundo do advogado, sabe? Mas há muito tempo já não vai mais para a OAB, os advogados continuavam pagando porque o Poder Judiciário exigia, mas faz um mês, mais ou menos, ou 2 meses, ou até mais, tá, gente? Mas por aí, esse ano, o STF disse que essa taxa é inconstitucional, que essa taxa não tem um destino, então ela seria inconstitucional, então não precisa mais pagar essa taxa. Nós só vamos pagar as custas iniciais, as diligências do oficial de justiça ou do correio, tá? Valores, está tudo lá no site, o código. Das custas iniciais, está no TJ. A guia do oficial de justiça, do correio, está no site do Banco do Brasil, que é o nosso site oficial, tá? É nosso banco oficial. Só isso que eu vou colocar como documentos, como anexo, é só isso? O que está faltando?
O título executivo. Eu tenho que colocar o título. Eu vou digitalizar o original. Eu não vou digitalizar uma cópia, tá, gente? Eu vou digitalizar o original. E mesmo eu digitalizando o original, algumas varas daqui de Assis pedem a compatibilização. Então, a hora que você distribui a petição inicial, logo em seguida vai sair para você, Maiara, um despacho, publicar no seu nome como advogada, para você levar os cheques lá na terceira vara. O original. Daí eles pegam o que está no digitalizado e o que está e fazem essa conferência para verificar se é realmente o título executivo. Distribuímos a nossa petição inicial? Distribuída. Tá tudo ok essa petição inicial? Tá tudo ok. Se tiver alguma coisa errada, colocou o valor da causa errado, não colocou a tabelinha de forma discriminada, faltou alguma coisa na tabelinha, o que o juiz vai fazer? Pedir para você emendar a petição inicial no prazo de 15 dias. Artigo 801. Tá tudo ok? Já arrumou o que tinha que arrumar? Vamos seguir. Qual que é o próximo passo? Citação. Feita a citação, como essa citação ela é feita? Pelo correio, com aviso de recebimento. É a pessoa que tem que receber, o próprio devedor. Ela é uma citação pessoal. Ou a citação por oficial de justiça, se você requerer. Ela também é uma citação pessoal. Lenise, pode fazer citação por edital? Pode, se o réu estiver em lugar incerto e não sabido, pode pedir uma citação por edital. Que daí ela é uma citação que ela não é pessoal, né? Ela é ficta. Artigo 802 do CPC. Outra coisa que eu gostaria que vocês colocassem aí, que de repente o oficial de justiça foi lá citar a pessoa e verificou que ela está se ocultando. Ela está lá dentro da casa, a luz está acesa, televisão ligada, pessoas conversando. Ela percebe que tem gente lá, mas ninguém atende ela. Ela pode optar por fazer o arresto. O que é arresto? É uma pré-penhora. O oficial é uma opção que o oficial de justiça tem. Ele vai certificar de que está tendo ocultação e vai fazer uma pré-penhora. Então, ele vai falar que ele foi até a casa da Vitória, que a Vitória estava lá dentro, que ele viu a Vitória lá dentro, que ele viu movimentação dentro da casa e que ela não compareceu, e por isso, então, ele fez a pré-penhora, chamada de arresto. Ou seja, ele vai indicar, o oficial de justiça vai indicar um bem que esteja ali na garagem, de repente tinha uma moto ali, ele já coloca a moto. Não significa que isso vai ser convertido em penhora. Pode ser que seja convertido, tá? É como se fosse para garantir a penhora, por isso que é pré-penhora. Ah, Lenise, mas o oficial de justiça está obrigado a fazer isso? Não. Até mesmo porque a moto que está ali pode não ser da Vitória, pode ser a moto da Giovana, né? Então, ele vai fazer isso só se tiver caso de ocultação. Outro caso também que pode ter ocultação, ele pode marcar a citação por hora certa, por hora marcada. Foi lá uma vez na casa da Giovana. Ocultação, tá se ocultando, tá lá dentro, mas não quer atender. Ele voltou outro dia, 2 vezes ele já foi e é a mesma situação. Ele pode optar por falar para o vizinho, ó, vizinho, você avisa, Giovana, que amanhã às 2 horas da tarde eu vou voltar aqui. E a citação vai ser considerada como feita.
Artigo 829 e 830. Então, na citação, tem duas opções. O oficial de justiça fazer esse arresto, fazer essa pré-penhora, de repente, se tiver algum bem ali, um carro, uma moto, uma bicicleta, que ele consiga visualizar a placa, por exemplo, ele pode fazer isso. Ou ele pode fazer a citação com hora marcada, tá? Somente em caso de ocultação, tá bom? Quais são as possíveis possibilidades, né, que o devedor tem? Ele foi citado. O oficial de justiça foi lá e citou ele. Quais são as opções que ele tem? Vamos lá? Primeira opção do devedor: pagar em 3 dias. Artigo 829. Pagar em 3 dias. Ele vai pagar integralmente a dívida. Se ele pagar integralmente a dívida, gente, o processo vai ser extinto. Finaliza o processo. Pagou integralmente é pagar tudo, com honorário, tudo. Com custas, com o valor atualizado da dívida. Ele tem 3 dias para fazer o pagamento integral. Pagou, processo extinto, finalizou, maravilha. Qual é a outra opção que ele tem? Gente, essa opção, ela está no artigo que eu vou falar agora para vocês, 916 do CPC. É uma opção que a lei, não é a Vitória que está propondo isso para a Maiara. Não é. É a lei que propõe isso para o devedor. É o artigo 916 que propõe isso. Pagar 30% da dívida e parcelar o restante em 6. Ah, Lenise, parcelou o restante em 6 e pagou só uma. O processo vai continuar executando o restante. E não poderá mais se defender. Quando ele vai optar por essa forma de pagamento, ele não pode mais se defender. Ele paga 30% da dívida e parcela o restante em 6. Essa possibilidade, ela é típica do processo de execução. Não tem no cumprimento de sentença, hein, gente? Vou perguntar isso na prova para vocês. Lá no cumprimento de sentença, nós não temos essa opção. Essa é uma opção típica do processo de execução. No mesmo prazo de 3 dias, eu faço o pagamento de 30% e parcelo o restante em 6. Eu posso, durante esse tempo, eu posso também propor um acordo para o advogado adversário? Claro! Posso propor um acordo para pagar em 10, para pagar em 20, se ele aceitar? Posso fazer uma proposta de acordo agora? Pode. Que tipo de acordo? O jeito que vocês quiserem. De repente, paga 3 parcelas, depois paga uma parcela, a quarta vai ser maior. Do jeito que se a pessoa aceitar, se vocês chegarem num consenso, tudo bem. Lenise, não tenho dinheiro para pagar integralmente jamais. Não tenho dinheiro para parcelar. O acordo que eu propus, eu posso pagar só em 10 vezes, eles não aceitaram. E agora? O jeito é você defender o seu cliente. Daí você vai ter o prazo de 15 dias para defendê-lo. Através de uma peça chamada embargos. Vamos estudar ela na sexta-feira. Embargos à execução. Gente, olha aqui para mim. Maiara, olha aqui para mim. O processo de execução, em princípio, ele tem um título líquido, certo e exigível. Em princípio, quem tem razão é o credor.
Em princípio, ele é um processo reto e direto. Pague. Se você não pagar, seus bens serão penhorados, avaliados e arrematados. De repente, vem uma defesa. E nessa defesa, pressupõe que nós temos que ouvir testemunha. Aquele processo de execução que era reto, que era direto, que era o objetivo, ele virou um verdadeiro processo de conhecimento. O embargos à execução, ele abre o leque de discussão. O embargos à execução, ele abre o leque para instrução, para produção de provas. O embargos à execução é uma defesa com natureza de processo de conhecimento. O processo de execução, vamos pensar aqui, ó, processo de execução. O processo de execução é linear. Petição inicial, citação, não pagou, penhorou, arrematou, avaliou e arrematou. Pagamento ao credor. O processo de execução em si, ele é linear, tá aqui. Quando a gente fala em embargos, ó, o que acontece com o processo de execução, ó. Ele se abre para discussão, ele se abre para audiência, ele se abre para prova testemunhal, ele se abre para ouvir as partes. Aquilo que era líquido, certo, exigível, não é tão assim. Só que não. Tá? Então, o embargos à execução, o processo de execução está aqui, com o número tal, com o número originário. A hora que aparece o embargos à execução, passa a ter um outro número. E lá no embargos à execução, nós passamos a chamar eles de embargante e embargado. E lá no embargos à execução se discute tudo, até produção de provas, audiências e tudo mais. O embargos à execução é uma verdadeira ação de conhecimento. Professora, teria a oportunidade para discutir prescrição, por exemplo? Claro. Claro. No embargos à execução. Vamos imaginar uma situação. Eu fui lá na concessionária de carros para fazer a revisão do meu carro. Daí chega na hora de pagar, eles falam assim, Lenise, R$ 1.500 vai ficar. Posso dar um cheque? Pode. Posso dar um cheque para dia 1º de novembro? Pode sim. E eu vou e dou o cheque. Tá? Chega no dia 1º de novembro, o cheque, eles depositam o cheque e volta. O cheque volta por falta de fundos. Eles me ligam. Ô, Lenise, voltou. Não, pode depositar de novo. Deposita de novo que agora vai cair. Eles depositam novamente, voltou o cheque de novo. Eles me ligam, ó, voltou o cheque. Eu falo assim, então eu vou aí pessoalmente e vou levar o dinheiro e vocês me dão esse cheque. E eu vou levar o dinheiro. Certo? Chego lá na concessionária, levo o dinheiro, pago em dinheiro, certo? E esqueço o cheque lá. Eu tinha que pegar o cheque de volta. Eu esqueço o cheque lá. Ela não fala nada para eu pegar, eu também esqueci, cheio de coisa na cabeça, deixo o cheque lá. O cheque vai para o financeiro, o que o financeiro faz? Executa o cheque. E eu já paguei. E eu paguei em dinheiro. Eu não peguei nenhum comprovante de que eu paguei nada, não tenho nada. E agora? Eu vou fazer o embargos de execução, dizendo que já foi pago. Eu vou colocar como testemunha a Giovana, funcionária, porque ela lembra que ela recebeu. Eu vou trazer o meu depoimento. Eu vou trazer todos os argumentos e provas necessárias para provar, para comprovar que o pagamento já foi feito. Isso pode acontecer? Claro. Claro. Você pode alegar ilegitimidade de parte, você pode alegar que você já pagou a dívida, você pode alegar prescrição, você pode alegar o que você quiser no embargos. Lenise, eu vou fazer o embargos, mas na verdade ele não tem fundamento nenhum. Põe lá, princípio da menor onerosidade ao devedor, né? Eu vou fazer mais para protelar, porque ele não tem como pagar mesmo. Né? Eu vou tentar marcar uma audiência de conciliação.
Então, eu vou falar da necessidade de conciliação. Ó, eu vou contar para vocês. Eu tenho um cliente que ele comprou uma moto e ficou devendo 6 mil reais da moto. Já tinha pagado a maior parte da moto e ficou devendo 6 mil. A relação dele com o dono da moto, o antigo dono, né, ficou tão desgastada que o antigo dono entrou com uma ação cobrando 6 mil reais. Quando entrou, ele veio me procurar, falou para mim, Lenise, eu não vou pagar à vista, eu nem tenho dinheiro para pagar à vista. Eu falei, o que eu vou fazer? Você deve? Devo. Ele assinou nota promissória. 3 notas promissórias de 2 mil. Então, quer dizer, o que eu ia falar? Então, eu entrei em contato antes com o advogado do antigo proprietário da moto. O advogado falou, Lenise, ele não quer nem ver o teu cliente. Ele não faz acordo, ele não faz nada. Ele está irredutível. Não adianta que não vai sair acordo. A gente vai perder tempo. Falei, então, deixa o processo caminhar. Eu fiz um embargo à execução, falei sobre o princípio da conciliação, que o acordo não estava saindo fora do processo, que o acordo poderia ser estimulado pelo juiz, que o juiz tem a obrigação de estimular o acordo para marcar uma audiência de conciliação, que quem sabe o juiz conseguiria convencer, eu pensei, né, a fazer um acordo, que ele tem sim a pretensão de pagar, mas ele não tinha a pretensão de pagar, ele não tinha como pagar tudo, por isso que ele queria fazer um acordo. Falei do princípio da conciliação, falei do princípio da menor onerosidade, e o juiz de cara deu uma sentença. Que não, se a parte contrária já disse que não tem acordo, não seria ele que ia propor que ia fazer uma audiência para isso. Que tinha um título executivo, e esse título já dizia tudo, tá? E ele deu uma sentença, porque no embargos à execução, a decisão do juiz é uma sentença, tá? Ou ela pode ter caráter de sentença quando finaliza, mas ela pode ter caráter de decisão interlocutória quando ela dá continuidade ao processo, né? Daí, nesse caso, deu, penhorou, começou a procurar um monte de coisa no nome dele, ele não tinha, não penhorava nada, daí penhorou o carro dele, esse carro já tinha sido vendido há muito tempo, penhorou uma moto dele, essa moto também já tinha vendido há muito tempo, e o tempo foi passando, eu tentava propor acordo e ele não queria, o senhor não queria propor um acordo de jeito nenhum, e eu falava, gente, ele não vai receber nunca. O que meu cliente fez? Recebeu 7 mil reais e colocou o dinheiro naquele banco digital, sabe? No Nubank. Tá? E foi viajar. Daí, quando ele viajando, ligou para mim, Lenise, o meu dinheiro tá bloqueado. Eu falei, aonde que você não tem conta? Não, eu abri uma conta no Nubank. Falei, era tudo que eles queriam. Na hora, gente, indisponibilizou. Tá? Tirou todo o dinheiro que ele tinha na hora. Então, foi um processo que eu achava que não ia dar em nada, porque ele não queria fazer um acordo. O meu cliente não podia pagar. No final das contas, ele colocou, achando que um banco digital, o Poder Judiciário não ia ter acesso. Ele tem acesso em qualquer banco. Não é porque é digital que não tem a fiscalização do Banco Central. Tá? Então, daí ele conseguiu receber, através de uma penhora, o valor, simplesmente, eu acho que é o valor completo. Tá bom? Então, às vezes eu falo para vocês que o acordo pode sair em audiência através dos embargos à execução, mas nem sempre, porque nós temos um título executivo extrajudicial, que pressuponha que ele tenha liquidez, certeza e exigibilidade, tá? Então, é como eu falei, o processo de execução, ele é direto, ele é objetivo, ele quer ir no rim do devedor, né? Não vai pagar, então seus bens serão penhorados, avaliados e arrematados. Mas quando entram embargos, o embargos abre o leque. O embargos vem e fala assim, não, peraí, vamos ver o que o réu está falando. O devedor deve ter alguma razão. Vamos escutar o devedor, tá? Vamos escutar as testemunhas dele. Vamos tentar fazer uma audiência, se realmente a argumentação dele nos embargos tem fundamento, né? Se foram embargos para protelar, só para ganhar tempo, o juiz não vai aceitar fazer audiência, não vai aceitar nada, como foi o caso que eu falei para vocês.
tá? Na aula que vem, que vai ser na sexta-feira, aqui que eu vou falar para vocês sobre penhora, avaliação do bem penhorado e atos expropriatórios. Como que se desenvolve um leilão? Como que se desenvolve um ato expropriatório, que é a adjudicação. É disso que nós vamos falar até o pagamento, tá? Então, hoje nós estudamos o ato inicial, né? A fase inicial e a fase preparatória, que é a fase que a gente vai estudar na aula que vem. Hoje só foi a inicial, tá? Essas são as opções que o devedor tem. Ou ele paga integralmente, ou ele faz um acordo, ou ele paga 30% e divide o restante, ou vocês vão entrar com embargos à execução, que é uma defesa com natureza de processo de conhecimento. O embargos à execução, eu preciso penhorar para interpor embargos? Não, não preciso. Tá? Tem mais alguma dúvida? Luciano, Gustavo, estão tudo quietinho aí, Marcos? Não, tranquilo, professor. Obrigado. Tranquilo, querido? Então tá bom, né? Vamos encerrar essa aula então, tá? E na aula que vem a gente termina. Na sexta-feira eu conto com vocês. Eu sei que é as duas últimas, mas por que na outra sexta nós... Ah, não. É porque é feriado. Terça-feira, na semana que vem, terça-feira é feriado. Por isso que eu fiz isso. Para que a gente tenha mais uma aula, porque senão a gente não teria, tá? Então, essa vai ser a nossa última aula na sexta-feira. Conto com a presença de vocês, tá, gente? Para a gente terminar. Tá bom? Tá bom. E eu vou refazer os slides e depois eu ponho de novo, tá? Beleza. Desconsidera esses que eu coloquei aí para vocês no grupo, porque eu vou refazer mais ou menos na mesma ordem que eu dei a aula. Tá? Então, obrigada, professora. Boa noite. Beijo. para vocês também, meus amores. Obrigada, viu, Má? Obrigada, Gi. Obrigada, Boa noite, Vitória. professora. Obrigada, Marcos. Gustavo, obrigado, Tá. Beatriz. Sabrina, beijos, queridas. Ana, Jonathan, obrigada. Guilhermes. Obrigada, gente. Mariana, obrigada. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, tá?